Olá pessoal, estamos começando o Mercado Interno da Bola, o nosso primeiro episódio, né, Monique? Exatamente, episódio piloto do nosso projeto da disciplina de prática experimental em audiovisual com a professora Patrícia Schuster. E para começar esse programa, a gente está recebendo aqui, programa especial já de arrancada, de primeiro episódio, a gente está recebendo o Marcelo Stalecker, que é árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, e também o Thiago Resch, presidente do Conselho Deliberativo e ex-presidente do Futebol Clube Santa Cruz. Eu já vou aproveitando e saudar os dois, bem-vindos aqui ao nosso podcast Mercado Interno da Bola. Acho que o nome já disse tudo, né? Obrigado, Lucas. Obrigado, Monique, pelo convite. Um prazer estar participando aqui e poder trazer um pouco mais desses bastidores do futebol, né? Que eu acho que é uma coisa que o pessoal gosta sempre de estar conhecendo algumas histórias sobre esse difícil arte de fazer futebol, principalmente aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, Lucas. Boa noite, Monique. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que somos todos apaixonados pelo esporte e vir conversar sobre futebol e sobre esse bastidor que é o nosso dia a dia, que é o nosso meio, muito legal, e tenho certeza que vai ser um programa muito bacana. Eu acho que para a gente começar, né, Monique, eu gostaria que vocês dois contassem para quem nos acompanha, para quem vai nos acompanhar. O Thiago ele ficou conhecido em todo o estado como torcedor solitário, naquela situação lá no Estádio Olímpico. Foi no Estádio Olímpico, né? Isso, foi no antigo Estádio Olímpico. E eu gostaria que tu contasse, Thiago, de lá, desde aquele dia que tu ficou conhecido como o torcedor solitário, e até tu tomar a decisão de dizer assim, não, eu vou me candidatar à presidência do Santa Cruz. O que aconteceu nesse meio tempo ali entre tu estar lá no Estádio Olímpico e tu te tornar um candidato a presidente do Santa Cruz? É a mesma coisa, eu vou perguntar para o Marcelo também. No momento que tu foi para uma faculdade, foi estudar, a partir dali até o dia que tu decidiu e tu disse, eu vou ser árbitro. O que aconteceu? Por que tomaram essas decisões? Bom, eu vou voltar um pouquinho, até um pouco antes do fato, né? Vou contar assim pro pessoal que vai estar assistindo, que eu tenho uma ligação com Santa Cruz desde criança mesmo. Então, sempre fui muito fã do time, acompanhava os jogos com meu pai, que ia com o avô dele, com o meu avô, na verdade, com o pai dele. E o meu pai, ele era conselheiro do clube, né? Então, eu sempre frequentei um pouco os bastidores, apesar de ele nunca ter tido um cargo diretivo, eu sempre estava acompanhando, conhecendo o clube, conhecia as pessoas envolvidas, né? Então, acontece aquele fato lá de 2012, né? Então, há 10 anos atrás, eu morando em Porto Alegre, estava fazendo faculdade de jornalismo na época e trabalhando num veículo de comunicação lá, fui no jogo, um sábado de verão, sábado à noite teve aquele famoso jogo, né? Então, de lá pra cá, eu lembro, por exemplo, depois do jogo, assim, que o pessoal da torcida, a Barra do Galo, tinha me dito, a gente não foi naquele jogo porque a diretoria não nos apoiou e tal. E eu me lembro já de mandar um e-mail depois daquele jogo, dizendo, pô, como é que vocês não ajudam a nossa torcida? Foi teu primeiro sabe? gatilho, então, assim? naquela época, eu já, por já conhecer as pessoas, então, eu tinha um envolvimento, assim, de cobrar, de conversar, às vezes, e de querer que o Santa Cruz ele mudasse um pouco a sua cultura, que era muito de jogar só o campeonato o gauchão na época, só os 3 meses e fechar as portas, sem ter futebol o ano inteiro. Então eu já era um cara que criticava sobre isso, né? Mas nunca tinha frequentado em nenhum evento do clube, nem nada, nem tem estado em nenhuma reunião, assim. E daí em 2000, e aquele ano, o clube fez 99 anos, fizeram um jantar, me convidaram, eu participei. Depois, em 2013, o clube faz 100 anos, né? Eu lembro de ter feito as reportagens, na época eu estava no Diário Gaúcho, fiz reportagens sobre o clube, continuei tendo contato. Quando o clube caiu, aquele ano para a segunda divisão, né? Que justo no ano do centenário, também já estava começando a vir latente, cada vez mais em mim, essa coisa da crítica, né? E eu acabo, no final daquele ano, não estava mais muito feliz com a minha vida em Porto Alegre e com o trabalho lá no Diário Gaúcho, eu acabo pedindo demissão e recebo uma proposta do presidente que assumiu o clube no final de 2013,
para vir, já que ele tinha ficado sabendo que eu tinha essa vontade, que eu tinha esse interesse de um dia ser presidente. Tu já, pra vir- já manifestava dizia, isso não, sim. nesses jantares. Inclusive nesse e-mail, até esse dia eu recuperei isso, nesse e-mail de 2012 que eu falo da torcida, eu termino dizendo assim, e presidente, quem sabe, pena que eu não estou morando em Santa Cruz e não consigo me envolver tanto, mas quem sabe um dia eu possa estar sendo presidente do Santa Cruz. Ousado, né, Naquele Thiago? meio já tinha esse desejo, né? Pro primeiro contato, assim, né? Sonhando alto. Sonhando alto, né? Foi ousado, né? E acabo, então, depois... Então, naquele ano, a gente joga a divisão de acesso pela primeira vez, em 2014. Lembro também que daí o clube não vai muito bem, quase cai para a terceira divisão. Eu atuei como assessor de imprensa, mas um clube aqui, como Santa Cruz, somos muito poucas pessoas, então éramos 3 pessoas como funcionários do clube, né? O resto era jogadores e comissão, então eu tive que ajudar de tudo. Conheci como é que funcionava, atuei, que é uma coisa que eu já adianto, né? Que um clube de futebol, quando tu tem um cargo diretivo, tu tem que cobrar o escanteio, correr para a área para cabecear, voltar para defender, porque a gente acaba tendo que fazer de tudo, assim, né? Ajudar em tudo. E ali eu vivi e, de novo, o clube foi mal. E eu pensei assim, que a única chance do Santa Cruz começar, quem sabe, a ter uma visão diferente, se reerguer, era se tinha futebol o ano inteiro. Então eu troquei uma ideia com outros diretores que estavam envolvidos, que eram mais jovens, que estavam também querendo um espaço. E a gente apresentou um projeto, marcou uma reunião do Conselho Deliberativo para apresentar um projeto do Santa Cruz jogar aquele ano o segundo semestre, disputar a Copinha de 2014. E daí eu lembro que em uma das reuniões, até o Vitello, que foi meu vice-presidente, ele pergunta, Thiago, a gente quer saber se a gente aprovar o projeto, tu vai ser o presidente? E eu disse, não, tenho essa pressão, vontade. assim, ali foi que... Tem essa vontade, não, já que eu tô liderando essa ideia e o projeto tem essa vontade de ser presidente, assim. E eles, então tá. E daí eu lembro que meu pai consultou, na época, outros conselheiros, todos disseram que eu não devia fazer isso, que eu tava louco. É normal, sendo né? literalmente louco, mas eu disse que eu quero. E eles diziam, mas por que tu já quer logo de presidente? Tu não quer ser diretor de futebol? Olha, eu acho que é o momento certo. O clube, em uma situação, estava pedindo renovação, estava pedindo gente nova, então eu não vou ser presidente. E daí teve a eleição, me candidatei, né? E assumi, então, pela primeira vez como presidente do clube, que foi um mandato de 1 ano, né? E depois eu saio, e daí depois acabo voltando anos mais tarde, quando acontece realmente a mágica de ter sido campeão e tudo mais. Mas isso eu deixo para contar depois, porque a gente tem que ouvir o Marcelo também com a história dele. Porque todo mundo quer ser jogador, né? Mas como é que é para virar o árbitro? Cara, na verdade não tem uma receita de bolo. Lá na arbitragem a gente conversa como que cada um chegou até lá. No meu caso, a minha vida, desde que eu decidi, eu moldei para a arbitragem. Hoje eu sou formado em Educação Física, então já para isso, porque hoje temos 3 níveis e na letra A é necessário ter um curso superior. Não necessariamente a Educação Física, qualquer curso superior. Então, para estar envolvido, para estar no meio, eu decidi pela Educação Física e não me arrependo. Eu tenho um desenho lá em casa que guardo com muito carinho, na 4ª série do colégio. Aquela velha pergunta, o que você quer ser quando crescer? E tem um desenho meu com um cartãozinho amarelo. Então, é realmente algo inerente. Eu não sei explicar o porquê. Não teve nenhum gatilho, assim, quando criança, uma coisa assim, alguma situação que tu viu e pensou, pô, eu queria ser esse cara ali? Eu sempre fui muito ligado ao esporte. Sempre gostei muito do esporte. Jogava, tempo de colégio, atuei muito no basquete também. Mas a arbitragem sempre foi algo muito importante para mim. Eu não consigo explicar o quão eu gosto disso, sendo que é até meio louco, porque a gente sai para ouvir algumas coisas meio pesadas, envolve família, envolve minha mãe, coitada, todo dia das mães eu tenho que dar um presente especial para ela. Porque esse é um dos grandes, né? Os grandes problemas, né? Exatamente. Tem que ter um psicológico muito forte, Com né? certeza. E, como tu falaste, o gatilho é diferente. Muitos colegas vendo na TV, sentindo curiosidade, como é ser árbitro, o que fazer para ser árbitro.
Muitas pessoas na Faculdade de Educação Física precisavam daqueles horas complementares, estágios, e acabaram fazendo o curso de arbitragem e gostaram. É o caso da Luísa, aqui de Santa Cruz. Ela foi gandula, se eu não me engano, através da URGS, e gostou do meio do futebol e acabou virando, hoje ele é assistente CBF, uma das nossas referências aqui no estado. E a gente, desde pequeno, sempre procura fazer o melhor. Hoje a gente tem provas físicas, provas teóricas, reuniões mensais, para sempre chegar no lance e interpretar da melhor maneira possível e realmente legitimar o resultado. Não é fácil, há reclamações, há conflitos, mas eu acho que sem o árbitro o futebol não iria existir, ou pelo menos não da maneira que a gente conhece. Porque eu acredito que não só os jogadores naturalmente já acontece essa cobrança, né? Mas o dirigente e o árbitro, eles são muito cobrados também. Eles acho que sofrem os xingamentos mais pesados, né? Porque quando não dá um resultado, eles vão cobrar do dirigente. Quando alguma coisa que não agrada o torcedor, ele vai cobrar do árbitro. Como é que é esse psicológico para vocês dois, assim, esse bastidor que ninguém sabe, que as pessoas saem xingando, mas ninguém pensa, né? Ninguém bota a mão na consciência para pensar se o cara tá feliz ou não tá. Daqui a pouco não sabe uma dificuldade que enfrenta, né? Não, é que realmente tu pensar assim que às vezes tu pode fazer todo um trabalho, todo um esforço, assim, movimentar para montar uma equipe, é difícil, sabe? Eu sempre falo que aqui muitas pessoas oferecem cursos de gestão no futebol, sabe? E os exemplos que eles citam é Real Madrid, Barcelona, os Corinthians, Flamengo, mas ninguém estuda a realidade do que é 95% do futebol no Brasil, né? Que é a realidade dos clubes como a do Santa Cruz, do Avenida. Hoje tem até estatística que 95% dos jogadores ganham quase um salário, um mínimo, um pouquinho mais. Só 5% é aquilo que a gente vê na TV, né? Então, é difícil fazer futebol e, às vezes, claro, tu chegar num jogo e tudo por água abaixo por um erro de um árbitro, sabe? Sabe, isso sei que todo mundo erra, assim. Eu garanto que os atacantes erram muito mais. Mas eu tenho certeza. Assim, e erram mesmo. Já teve jogo que nós podíamos ganhar e perderam pênalti, perderam coisas nesse sentido, né? Até jogos que o árbitro até errou porque não foi pênalti, marcou e a gente tinha a oportunidade e o jogador... Isso acontece muito também. Isso é legal, mas porque a gente tem aqui um dirigente, tem um árbitro. E deu pra perceber, assim, essa brincadeira saudável. Às vezes as pessoas acham que os dirigentes e os árbitros se odeiam. Não é verdade, né, cara? Não, eu até tava comentando com o Stalecker, que eu disse assim, porque ele foi quarto árbitro num jogo nosso agora contra o Inter de Santa Maria, que teve muitas decisões polêmicas, né, de arbitragem. E eu lembro que eu comentei assim, o Stalecker, eu não vou ter como xingar, ele conhece minha voz, sabe? Eu máximo talvez vou gritar, sei lá, faz alguma coisa, tu tá aqui pra ajudar, sabe? Que foi um fato curioso, porque eu nunca tinha trabalhado pela federação aqui em Santa Cruz, na cidade. Então, a gente está acostumado a escutar N coisas, mas nunca direcionado à pessoa. É sempre ao árbitro. E aqui em Santa Cruz, não. Aqui foi o Marcelo Stalecker, o pessoal conhecia pelo nome, o pessoal sabia a história. Foi uma experiência um pouco diferente. E realmente não foi um jogo fácil, foi um jogo com bastante lances bem ajustados, mas fizemos um bom trabalho e realmente foi um fato bem curioso. E obrigado, Thiago, por não ter chegado muito. Não, eu fiquei pensando, tu passando ali toda hora no nosso alambrado, que é colado com o campo praticamente, e o pessoal, todo mundo sabia quem ele era, falava pelo nome, né? Então, mas eu imagino que ele também deve aprender no curso de árbitro, coisa, né? Que às vezes também é coisa do calor do momento, do jogo, da tensão, que a ofensa às vezes não é individual, assim, sabe? A gente percebe, eu acho que a experiência nos traz, o dirigente, o atleta, muitas vezes ele tem que ter o seu momento de estourar. Cara, a emoção tá à flor da pele, a gente sabe tudo que envolve e a gente percebe com muita clareza quando realmente é um estouro, realmente, ou quando a pessoa realmente vai perder a razão. Então, Thiago, tá perdoado por qualquer futuro. Não, mas mas uma coisa que eu até queria perguntar pro Stalecker, assim, que eu já ouvi muitos falarem, a questão do árbitro não ter isso como
sua principal profissão, né? Perfeito. Todos a árbitros, a maioria, até por questão de salário, de questão de viver, tem seus empregos normais, né? Sim. E é árbitro Até no porque final de semana, né? assim como tem o jogador, aqueles 5% do mercado que ganha bem, a grande maioria não vive a mesma realidade que aqueles 5%, Perfeito. acredito, né, Marcelo? Perfeito. Esse é um ponto bastante que muitas vezes vem à tona, que é sobre a profissionalização da arbitragem. Hoje, na Federação Gaúcha e na CBF também, acaba sendo assim a realidade nacional, o árbitro é um autônomo que recebe por jogo. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Então, acaba ficando inviável tu não ter um outro rendimento, uma outra fonte de renda. Porque a gente sabe que envolve corpo humano, envolve N coisas, então pode ocorrer uma lesão, pode ocorrer de tu não ir tão bem no jogo, ficar 2 ou 3 semanas fora, e se tu depender apenas dos rendimentos da arbitragem, acaba ficando perigoso. Então, acho que é uma briga importante falar sobre, porque eu acho que o caminho para a arbitragem brasileira melhorar, porque assim, a gente entende que há muito espaço para melhora, seria a valorização e a profissionalização. Porque hoje o árbitro corre tanto quanto até mais que os jogadores, e a gente, infelizmente, não tem nenhum suporte profissional em relação à atividade física. Quando tem, sai do nosso bolso e a gente quem paga. Não tem acompanhamento nutricional, não tem fisiologistas, como os grandes clubes têm. E a gente estava conversando antes, às vezes, cifras milionárias, ou às vezes nem tanto, mas que para o clube do interior são cifras gigantes que fazem um ano, ou até mesmo um campeonato, dependem da decisão do árbitro, que às vezes não tem todo esse suporte por trás. Então, é um assunto que com certeza dá muita conversa, e eu acho que é o próximo passo da arbitragem aqui no Brasil. E tu pode ver que o jogador, por exemplo, tá lá a semana toda treinando, focado no jogo, e o árbitro, às vezes, tá a semana toda com problemas no seu trabalho. Já valeu essa conversa hoje só pro Thiago não, falar isso. Eu acho que vale. Porque Daí, em realmente vez de estar estudando, podendo estar estudando, fazendo exercício, assistindo o jogo, sabe? Porque o jogador, apenas, o jogador o jogador ele tem alguém que o clube contrata, acredito que ele tem um suporte. Eu sei Com que certeza. talvez também não é a realidade do Santa Cruz, eu digo no sentido de ter todo aquele suporte que tem, por exemplo, no time da capital. Mas hoje vou te dizer que precisa igual, ter. Mas assim, o clube fornece o acompanhamento nutricional, o acompanhamento acadêmico, na academia, no caso, né, físico. E o árbitro tem que tirar tudo do bolso. É uma coisa muito... são duas realidades completamente distantes e que estão muito ligadas. Exatamente. Elas se afunilam, elas se juntam no final. Então, eu acho... Hoje, o nível do futebol do interior está muito alto. Então, os clubes realmente eles necessitam ter todo esse acompanhamento. Como o Thiago falou, está cada vez mais próximo. Porque dupla Grenal, times de Série A, eles já têm um nível muito bom e eles estão mantendo. O que acontece é que o time do interior está cada vez se profissionalizando mais, tendo mais essa estrutura, tendo mais todo esse suporte. E a arbitragem, às vezes, acaba não tendo todo esse apoio. Nós temos, sim, 2 provas físicas ao ano, que são extremamente complicadas, que é o bicho-papão da arbitragem. Grandes árbitros acabaram tendo suas carreiras encerradas devido a isso. E tudo realmente depende da gente, é do nosso bolso, é do nosso esforço e 99% conciliando ainda com o emprego, com uma outra fonte de renda para realmente poder sobreviver e continuar com o sonho da arbitragem. E uma dúvida, Stalecki, por exemplo, que nem agora, domingo, teve 8 jogos, né? Vai ter em algum momento se reúnem para discutir sobre os... Rola um churrasco entre os árbitros. Ou tem alguém conversar. Que está assistindo esses 8 jogos para saber, não, esse árbitro foi bem, esse aqui, quem é que dá uma nota, ou o delegado da partida avalia. Na verdade, agora com a FGF TV facilitou um pouquinho, porque todos os jogos hoje são televisionados. Isso é uma realidade, porque 2, 3 anos para cá, tu que pode nos ajudar. Antes era um pouco mais complicado. Antes era os delegados ou supervisores davam realmente uma nota. Hoje não. Hoje todo jogo tem um técnico de arbitragem que antes do jogo o árbitro e toda a equipe de arbitragem tem que mandar o planejamento. Desse planejamento, não tem problemas por aqui. A gente observa quem são os jogadores mais faltosos, quem são os jogadores que mais reclamam, se a comissão técnica tem o histórico de reclamar, se já teve treinador expulso, comissão. No Campeonato Gaúcho a gente tem
o regulamento, que se qualquer membro da comissão técnica for expulso, o treinador vai junto. Então, a gente faz todo esse trabalho de pré-jogo. Durante o jogo também, a única pessoa que tem a permissão de entrar em contato com a equipe de arbitragem no intervalo da partida é o técnico de arbitragem, para dar alguma orientação, passar alguma dica, para realmente o segundo tempo ser melhor. E pós-jogo também é sempre passada uma avaliação e a gente percebe o que fez de bom, o que fez de ruim, o que dá para melhorar. E durante o campeonato tem reuniões técnicas da federação, que todos os árbitros se reúnem, passam os lances polêmicos, passam os acertos, passam os erros, buscando sempre o melhor da arbitragem. Mas isso tudo também, é o próprio árbitro que vai. Exatamente. É uma iniciativa própria, né? E olha como é complicado, como tem vários jogos durante a semana, uma quarta-feira à noite, uma quinta-feira, tu tem o teu trabalho, tu tem que sair para poder ir ao jogo, daí tem mais reunião técnica na terça, então tu acaba 3, 4 dias não podendo ir trabalhar. Então é uma balança bem complicada de achar o equilíbrio para realmente tu conseguir arcar com todas essas responsabilidades da arbitragem. Com certeza, ninguém está hoje pelo dinheiro. Quem está é porque gosta. Isso eu posso dizer com absoluta certeza. Então, se alguém que depois vai nos acompanhar que pensar que vai enriquecer sendo árbitro, está enganado. Não vou dizer que está enganado, mas entra naquele 1% que a gente estava conversando antes. Não quero aqui acabar com o sonho de ninguém, mas garanto que não é fácil. Tem muita coisa. Nem todos são Sandro Meirahit, né? Chegam nesse patamar. Exato, ele tem 2 Copas do Mundo. A nossa grande referência aqui hoje é o Daronco, é o Voaden, é o Bins agora, que virou FIFA no árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo que veio para prolongar um pouco a carreira do árbitro. Qual é o tempo da carreira do árbitro? Hoje, a idade até 2 anos atrás era 45 anos, idade limite. Existe a idade limite? Hoje não tem mais. Hoje é enquanto os velhinhos passarem no teste físico, tá tudo certo. Mas acaba limitando. O teste físico hoje ele é bem complicado. A gente aqui na federação já faz o teste da CBF. Então, inclusive, está marcado agora para daqui a 2 semanas. Então, os treinamentos agora se intensificam um pouco. E se não passa no teste físico, tu não concorre às escalas e não trabalha o resto do ano. Então, Bem realmente... como tu falou, às vezes não tem nem tempo... Por causa de Exato. outro trabalho, não tem nem tempo de Exatamente. se preparar. Agora, né? inverno, frio, também complica um pouco para treinar. Mas são dificuldades que a gente passa e tem que estar disposto a passar para ali na frente poder colher frutos e apitar em grandes estádios. Eu já pude apitar no Beira-Rio, foi um sonho realizado. Apitar em estádio de Copa do Mundo, apitei em uma final de gauchão feminino, um clássico Grenal. Então, aquele dia, tudo valeu a pena, o olho brilhou, realmente. Eu estava pensando, ouvindo o Marcelo falando, e estava pensando o seguinte aqui, Thiago. Ele falou que não tem uma receita pronta. E a gente não ouve falar, apesar de tu ter dito que tem gente que oferece curso de gestão. Mas para ti ser um dirigente de futebol, não existe um curso para ser dirigente de futebol. Como é que faz, então, para o cara se tornar um dirigente de futebol? Então, Já que não existe o curso, não tem aquela escolinha que tu vai lá, fica 1 ano e meio estudando para te ser um dirigente, porque tu tem dirigentes jovens, que nem foi o teu caso, e tem dirigentes já com 70, 80 anos. Não, e ainda tem perfis de dirigente. Tem aquele dirigente que quer escalar o time, que entende, que diz que entende de futebol. Eu sempre admiti que eu não sou esse tipo de dirigente, sabe? Eu sou muito mais um cara que gosto do ambiente do clube, das pessoas, da gestão de pessoas, sabe? Eu sei quando o Santa Cruz joga bem e quando ele joga mal, sabe? Tu consegue perceber isso, eu tenho um pouco dessa noção, mas o trabalho de escolher jogador, de selecionar jogador, de ver se aquele jogador tá bem, se aquele não tá, eu deixo pros profissionais, sabe? Eu sou, e sempre logo disse isso, assim, de deixar pra quem entende do assunto, né? Então, por isso, uma coisa diferente que eu fiz do outro ano pra cá, de 2015 para 2018, foi que ter um gerente de futebol, sabe? Então, nesse 2019, quando eu assumi de novo, eu trouxe o Serginho, que estava na base, que é ex-jogador, com anos de experiência, para ser o meu gerente de futebol, para ser aquele cara que eu vou conversar com ele e ele que vai conversar com o jogador, ele que vai conversar É a ponte com a mesmo comissão, entre né? Sabe? Em 2015, a gente não tinha verba, era eu e o treinador e o diretor de futebol conversando direto, assim. E o diretor de futebol é o Irineu, que é dono do mercado, de um açougue.
eu jornalista, então, sabe, faltava aquele elo de uma pessoa que também entende futebol. Então, foi uma das coisas que eu mudei e que deram certo, sabe? Eu sempre digo que futebol aqui, ele, mais do que gestão, é sobreviver. É sobrevivência. Todo dia tu tem que estar indo atrás de recursos para conseguir pagar a tia da cozinha, para conseguir comprar alimento para a janta do jogador. E ir atrás aqui, uma coisa que nós temos na cidade, que a gente tem uma parceria com vários restaurantes. Então, o almoço dos jogadores é nos restaurantes, que já é uma mão gigante, assim, sabe? Então, são coisas assim. Daí agora vamos jogar as quartas de final, o jogo é em Bento, vamos ter que ir um dia antes, vai precisar hotel, vai precisar o ônibus mais caro, onde é que eu vou arranjar esse dinheiro, sabe? Hoje a gente já está numa situação um pouco mais confortável, por já estar na divisão de acesso, por estar a equipe empolgada, mas eu lembro que na terceira hora, quando eu assumi em 2019, um dia antes de um jogo eu estava desesperado atrás de 500, R$1.000 para conseguir poder ir um dia antes nas quartas de final, sabe? Então, é sempre assim, é uma sobrevivência, é complicado, a gente tá lá e fui aprendendo muito com a vida, assim, no futebol, né? Porque ninguém chegou, te pegou pelo braço e disse assim, ó, também... Thiago, atenção, ó, tu vai fazer assim, ó, pra ti ser dirigente tu tem que fazer isso. Ninguém te ensinou claro, isso. Tu lê, assim, nos cursos, tem um livro que um cara analisou o Barcelona, que é a bola não entra por acaso, né? Eu li esse livro, assim, mas é outra realidade, é os valores absurdos, mas claro que tu tira algumas coisas dali, e uma das coisas que eu aprendi no primeiro ano também, que daí isso foi um treinador que me disse, que no futebol o grande segredo é aquilo que tu promete, tu cumpre. Então, se tu comprometeu pro teu jogador que tu vai pagar no dia tal, que tu vai pagar esse valor, tu faz de tudo para cumprir. E se tu não vai conseguir cumprir, seja franco de chegar. Olha, eu não vou conseguir cumprir agora. E foi o que me aconteceu. Eu, imagina, com 27 anos, nunca tinha uma experiência de gestão. No meio daquela copinha que eu falei que a gente resolveu jogar em 2014, não tinha dinheiro para pagar a folha. Eu tive que entrar no vestiário e olhar para 30 jogadores, alguns deles com 30 anos, mais velho que eu e com uma passagem em vários clubes, e dizer, olha, hoje eu não vou conseguir pagar vocês, mas eu tô fazendo de tudo e semana que vem eu vou ter o dinheiro. E daí, cheguei na semana que vem e tinha o dinheiro, né? Então, e na época, quem me deu esse dinheiro, inclusive, foi meu pai, que acabou me dando todo o dinheiro para conseguir pagar uma folha, sabe? Então... Mas passei por isso, é desesperador, mas é aquela coisa. E daí eu sempre fui levando isso, assim. Aí acho que essas coisas, deixar quem entende pro trabalho deles, deixar o cara que entende de preparação física fazer o trabalho dele, o treinador fazer o dele, o analista fazer o dele, o gerente fazer o dele na escolha dos jogadores e tentar fazer o meu, que era aquela coisa de agregar. Agregar, fazer outra coisa que quando eu assumi em 2019, todo mundo dizia, ano passado, quando o Galo caiu pra terceira, que não ganhou um jogo naquele ano, isso aqui era uma briga, todo dia era uma briga, era o presidente brigando com o treinador, com o gerente, eu entrava por uma porta, o outro estava saindo por outra, então eu também botei uma cabeça, na minha gestão eu quero um ambiente que as pessoas se sintam bem, com paz, com tranquilidade, para fazer o seu trabalho. Tá todo mundo unido, né? Isso que eu ouvi, isso é o que eu ouvi, assim, do próprio William, que é o nosso treinador, né? Dizer pra mim, Thiago, eu chego aqui às 7 da manhã pra tomar chimarrão, porque eu me sinto bem vindo pra cá, na secretaria, na cozinha, no vestiário, sabe? Eu acho que são algumas das poucas ideias que eu já dei aqui de como ser um bom dirigente, né? Que é isso, de manter esse clima bom sempre. Vai ter atrito, vai ter confusão, vai ter problemas, tu vai ter que às vezes resolver, vai errar, mas com o próprio William, que é o nosso treinador, assim, que foi campeão com a gente na Copinha, jogou com a gente ali a segunda divisão, hoje está no acesso, desgasta às vezes, porque dá às vezes alguns atritos, mas eu acho que o que fez o Santa Cruz onde está, chegando onde está, é por causa de ter mantido sempre essa máxima de ter um clima bom, de ter um ambiente bom e deixar quem conhece fazer o seu trabalho. Thiago, agora uma curiosidade, tu falaste antes de chegar num vestiário, sendo muitas vezes até mais novo que os jogadores, que os atletas, tu sentiu
esse rótulo, esse preconceito, não só dos atletas, mas reuniões de diretoria, federação, clubes, alguma vez você sentiu por ser mais novo que há aquele olhar de lado, aquela coisa um pouco... Porque com certeza isso é um problema em toda a sociedade, né? Em todas as profissões existem aquele Inclusive negócio, o árbitro, tu percebe que o árbitro novo, falta experiência, o árbitro esse piá cascudo. aí, não sei Eu o quê. acredito que na Não, gestão isso é também acontece. Não, isso é uma coisa que eu tenho, assim, talvez eu tenha que trabalhar isso, eu deveria fazer mais terapia para trabalhar isso, mas eu realmente chego, às vezes, eu chego num congresso da federação, mesmo agora tendo 2 títulos, eu me sinto que eu não sou ainda um dirigente, assim, para chegar num congresso da competição e Isso que cobrar. é um dos mais levantar, conhecidos do estado. Eu fico lá quieto, fico na minha, sabe? Então, eu deixo até o Vitello, que é o meu vice, que esse tem 20 anos de Galo, 20 anos de história e já foi presidente também e tudo. Fala muito mais do que eu nas reuniões, eu, sabe, sou muito mais ainda aquela de que o cara realmente tem que provar mais vezes aquilo, né? Mas eu acho que uma coisa que nos difere também é que, por exemplo, hoje a gente tem 10 jogadores que estavam com a gente lá quando a gente ia jogar a terceirona lá em 2019 e veio a pandemia e daí na época aqueles jogadores estavam com a gente ali, já tinha começado os treinamentos, nós tivemos que parar, o campeonato ia parar e ter que mandar todo mundo embora. E lá, enquanto que outros clubes simplesmente, tchau, vão para casa e aguardem, vamos ver o que vai acontecer. Nós não, registramos todos eles na carteira para conseguir depois, com o governo federal liberou a questão do auxílio, então todos eles ganharam pelo menos um salário mínimo naquele tempo parado, que era um pouco, mas para eles era muito importante. E daí, quando veio a decisão de jogar a Copinha, a gente trouxe todos eles, né? Todos que estavam, sabe? Todos que queriam jogar vieram. Então, eles ficaram com aqueles meses parados recebendo. E a gente sempre cumpriu, ganhamos a Copinha, cumprimos com o que a gente tinha prometido. Na segunda divisão, o Galo se orgulha de pagar todo dia 10, pagar todo dia 25. A gente ainda divide o salário em 2, porque sabe que esses jogadores, eles praticamente ganham o salário e já gastam no dia, porque eles têm muitas contas. Tem suas famílias, tem suas despesas, né? Então, e eu acho que assim tu vai ganhando essa credibilidade, né? Eu acho que assim tu vai, hoje eu encontro jogadores que não estão mais com a gente, que agradecem até hoje, e quando agora a gente conquistou o acesso, teve 2, 3 jogadores que chegaram e disseram, Thiago, a gente agradece muito o que vocês fizeram, porque desde lá, naquela época que veio a pandemia e todo mundo foi para casa, vocês continuaram nos dando assistência, enquanto que a gente sabe de outros clubes que simplesmente ignoraram para os jogadores, né? Até pelas suas dificuldades daqui a pouco, mas a gente sempre tenta fazer o melhor, né? E acho que hoje já consigo ter esse reconhecimento, mas vamos dizer, o Galo agora vai para a primeira divisão, sobe agora e ano que vem tem a reunião do congresso da Série A com o Romildo, com o presidente do Inter, e eu vou estar lá no meu cantinho achando que eu sou... Na arbitragem aconteceu isso também, desse preconceito, assim, o cara que é FIFA para um que ainda não é nem CBF, por exemplo, que é só FGF. Cara, tu sabe que no meio da arbitragem tem muito pouco isso. Não vou dizer que não acontece. Tem alguns, mas na grande maioria das vezes, quanto maior o patamar do árbitro, mais à vontade ele nos deixa para trabalhar. Eu já pude fazer quarto árbitro pro Daronco, pro Vaden, pro Bins. E, cara, é um aprendizado constante. Desde a viagem, ao vestiário, ao pré-jogo, à condução da partida. Então, a gente acaba realmente aprendendo a lidar com as mais diversas situações, sendo em campo quanto fora de campo. O Thiago falou do extracampo na arbitragem, a gente percebe isso, que quando o extracampo da equipe vai bem, ocorre bem, reflete dentro de campo, tanto as coisas positivas quanto as negativas, mas a torcida não perdoa, né? Às vezes alguns dirigentes mais exaltados também, e a gente acaba escutando que deveria estar em casa, não saiu das fraldas ainda e tá pitando. E coisas piores que ninguém pode falar. Né? Eu tô pegando extremamente leve aqui, mas eu já tô desde 2015 na federação, então hoje já a gente ainda escuta, mas os xingamentos são outros.
Mas ainda ocorrem. Mas é que realmente, no calor do momento, mas também que nem nós estávamos conversando antes, o Galo jogando a Copa do Brasil, né? Valendo R$700 mil se passasse para a segunda fase, né? Um jogo que 0-0, claro, eu perdi 4 gols também, mas teve um que o árbitro deu o pênalti e o bandeirinha anulou, sabe? E todo mundo viu que não foi impedimento, era o pênalti. E daí tu fica naquela, assim, no outro dia, a dor de cabeça é uma relação muito complexa, sabe? Com certeza. É difícil. Não é uma relação... O árbitro, o dirigente, o árbitro, os clubes... O árbitro não é inimigo do Porque futebol. vocês entram em campo já sabendo que tem um peso. Com certeza. Com certeza. E quanto maior a responsabilidade da partida, maior o peso da partida. Nossa responsabilidade acaba sendo muito maior também. E o frio da barriga aumenta. E uma coisa que a gente, até esse ano, começou a fazer mais ali no Santa Cruz, por exemplo, de ir lá no vestiário do árbitro, deixar lá a cuca. Deixar muito obrigado. Com um aviso, boas-vindas, tanto também para o adversário, né? Para o adversário a gente também deixa. Mas incrível que nenhum, quando a gente até foi mal, ninguém disse, não vamos mais deixar para o adversário. Agora, para o árbitro, já teve aí, depois de um jogo, que um dirigente disse, não, no próximo jogo não vamos deixar a cuca para o árbitro nenhum. Daí Sem a gente presentinho. até foi lá e disse, o jogo passado, teu colega aí foi muito mal. Vê se agora, sabe? E daí, mas a gente costuma deixar, porque... Tenha cuidado. Dificilmente a arbitragem vai repetir algum jogo, vai repetir algum clube, e a gente sempre chega escutando reclamações passadas. Isso é extremamente normal. A gente nem sabe direito o que aconteceu. Vocês ouvem mais reclamações passadas do que um aviso para o próximo jogo. Com certeza. Com certeza. E na divisão de acesso, os clubes mais longe do centro do estado, eles têm delegacias, subsedes. Delegacia de Bagé, delegacia de Santa Maria, delegacia de Caxias. E, geralmente, quando afunila, eles pedem a delegacia de Porto Alegre. Então, quando isso acontece, tu já pode ter certeza que tu vai chegar lá escutando N histórias, vendo vários vídeos que tem reclamações, mas a gente, sinceramente, não influencia no trabalho. Volta e meia, a gente está assistindo jogo pela TV, alguma coisa, me pergunta, essa torcida gritando, não influencia, até pelo contrário, nos deixa mais motivado para realmente fazer o melhor trabalho e legitimar os resultados. Não é fácil. Interpretação é bem complicado, um lance que para mim pode ser faltoso, pode ser de pênalti, para o Thiago pode não ser, para ti pode ser, e a gente tem ali um segundo para resolver. A gente toma 3.000 decisões durante uma partida, lateral, falta, cartão, dentro de um lance tem que decidir se foi falta, se é para amarelo, se é para vermelho, qual é o reinício, a distância da barreira, depois, posteriormente, se foi pênalti, se é escanteio, se é tiro de meta. Então, vai longe a coisa, mas o importante é estar sempre ligado, e a importância de estar bem fisicamente, porque o posicionamento é 80% da decisão, é tu estar bem posicionado e fazer a fotografia correta do lance para depois tomar a decisão mais acertada. Bom, a gente está numa conversa muito boa que a gente abriu e se foi. Quando vejo, já passou bastante tempo e a gente também já precisa ir encerrando. Mas para a gente fechar essa conversa aqui, então, com o Marcelo Stalecker e o Thiago Resch, eu gostaria que cada um deixasse, então, para a gente, acho que uma dica para os novos árbitros e para os novos dirigentes. Porque já que não existe uma fórmula pronta, então vamos tentar estimular de alguma forma. Para aquele que quer ser aquela pessoa que pensa um dia, aquele jovem que pensa um dia ser dirigente, o que tu diria para esse jovem? Eu até vou te dizer que eu acredito que a maioria, talvez, que está assistindo ou está pensando em ser dirigente, vai dizer, eu quero ser dirigente do Inter, quero ser do Grêmio, do seu time do coração, né? Mas eu até faria o convite e deixo as portas abertas do Santa Cruz para essa pessoa também, daqui a pouco, viver um pouco da realidade, primeiro aqui, dos nossos clubes, né? Também, do interior. Então, ter como experiência, a gente está sempre aberto, sempre querendo gente nova para atuar, e daqui a pouco essa pessoa vá aprender para depois, quem sabe, até querer ser dirigente de um Grêmio ou um Inter, né? Eu, por exemplo, várias vezes já me perguntaram, já chegaram, por que tu não faz um curso de gestão, enfim, e vai viver disso, ser um Rodrigo Caetano, ser um executivo do futebol, como eles chamam, né? Ainda mais que eu tive essas experiências de sucesso. E eu sempre respondo que eu não tenho
essa vontade. Eu tenho uma ligação muito grande só com o Santa Cruz. Gosto do Santa Cruz, do ambiente do Santa Cruz, então não me vejo nunca trabalhando. Muitos falam, quando o Grêmio tá mal, quando o Inter tá mal, vem nos salvar a ajudar, casa, vem né? salvar, Vem e eu, salvar a casa. cara, não quero o meu Santa Cruz, me importa aqui que o meu clube cresça. É uma coisa muito de paixão e gestão junto, sabe? Pelo que eu gosto. Mas é isso que eu digo, assim, eu acho que vale a pena cada um, daqui a pouco, ou também, se quer ser do Inter, ou quer ser do Grêmio, dar um jeito de começar a frequentar, de começar a participar, sabe? Tem, sim, cursos, tem coisas que as pessoas... que vale todo curso, toda aula, tudo vale um aprendizado, mas eu acho que o bom é viver, assim, e viver essas experiências, começar o dia a dia. Eu tive a sorte de ser torcedor, que depois comecei como jornalista, vivi os bastidores para daí querer ser presidente, e tive que voltar 3 anos depois, muito mais outra pessoa para ser de verdade um presidente mesmo, né? E eu acho que a vida também ensina muito, então é mais ou menos essa a minha dica que eu daria, assim, para a pessoa. E eu já deixo o convite aqui também, para quem quiser conhecer mais, quem quiser, o Santa Cruz tá de portas abertas. As pessoas acham que tem que ter dinheiro, que o clube só quer quem tenha dinheiro, e não, é ajudar em qualquer forma, de qualquer forma, se seja... Tem jogo que tô na bilheteria, tive que ficar na Copa esses dias, porque a gente tá aí para ajudar, né? Então, é isso que importa. Cara, o Thiago falou uma palavra que eu acho que resume o que precisa para arbitragem, que é paixão. A gente tem um problema a nível nacional até, mas trazendo mais para a realidade, que é a renovação da arbitragem. Hoje a arbitragem ela não renova. A gente não vê jovens querendo ser árbitro. Justamente por todos os motivos aqui já elencados. Então, hoje a principal escola da arbitragem é o amador, é a várzea. Quem consegue terminar um jogo de várzea, quem consegue apitar uma final de campeonato de várzea, apita qualquer jogo. E a arbitragem gaúcha, hoje o Campeonato Gaúcho, a divisão de acesso, é sem dúvida o campeonato mais difícil do Brasil. Isso não é o Marcelo falando, são dados, Então, quem apita aqui, apita em qualquer lugar do Brasil, sempre dentro dos 3 pilares que a gente sempre fala, que é o pilar técnico. Tu tem que devorar o livro de regras, tem que saber o que fazer em cada situação do jogo, de tomar a decisão mais correta. O pilar mental, que a Monique falou, que a gente realmente tem que estar preparado, não deixar um erro afetar o restante da partida, não ter a compensação. Então, um erro ele vai acontecer, a gente tem que estar preparado e conseguir continuar conduzindo a partida da melhor maneira possível. E o pilar físico, hoje o árbitro corre de 10 a 12 km por partida, então tu tem que realmente estar bem fisicamente. E aliado isso, a paixão, tu tem que realmente gostar do que faz. Eu, quando tô toda quinta-feira, toda segunda-feira, dá aquele frio na barriga, dá aquele nervoso de realmente estar escalado, poder fazer o que gosta, desde o pré-jogo, toda a viagem, tudo que envolve, em chegar no estádio. Eu hoje tenho o prazer de conhecer a maioria dos estádios do interior, justamente por estar envolvido. Cheguei no Beira-Rio, poder apitar no estádio de Copa do Mundo foi um sonho realizado. Espero poder ir muitas vezes mais. E o caminho é esse, é tu gostar. Tem o curso da federação, que é o primeiro passo, que são todos os sábados. Inclusive, se alguém se interessar, as inscrições estão abertas para o próximo, inicia agora em julho. E é um primeiro passo, é um caminho que, cara, se tu realmente gostar, se tu tiver paixão, tu não larga mais, porque é especial poder conduzir uma partida, às vezes com milhares de pessoas te olhando. Hoje todos os jogos têm a TV, a FGF TV faz um trabalho sensacional. Então é muito bom no outro dia tu chegar, te vir na TV, te vir apitando o jogo, mexe com a gente. Espero cada vez mais que mais pessoas tenham essa sensação, que mais pessoas gostem do apito. Legal. Acho que valeu, né, Monique? É, sim. Muito conhecimento aí. Bastante. Todas as dúvidas também sanadas. Muitas dúvidas mesmo. E lembrando que esse episódio ele vai estar disponível no YouTube e também no Instagram do Mercado Interno da Bola. A gente agradece o Thiago Resch
e o Marcelo Stahlecker. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Lembrando que esse é um projeto, né, Monique? É um projeto da nossa disciplina de prática experimental em audiovisual. É o projeto final da disciplina, né? E nosso episódio piloto para, quem sabe, futuramente seguir adiante. Eu né? acho que ele vai continuar. depois desse primeiro episódio maravilhoso, ele vai continuar. Obrigado vocês dois pela presença aqui, pelo tempo de vocês. E valeu, gente. Até uma próxima. Boa noite. Tchau, tchau.